Continuando aqui no estudo Em Busca da Verdade, a primeira dispensação. Falando sobre dispensação, são 7 as dispensações. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência no ano 4000 a.C. O homem, Adão e Eva, eles são criados na inocência dentro do Jardim do Éden, e ali eles são advertidos acerca da árvore que está no meio do Jardim do Éden, acerca do fruto que ela continha, o fruto do conhecimento do bem e do mal. No jardim estava a serpente, e ela era uma besta muito astuta, e Satanás se infiltrou. Satanás, como nós estudamos no estudo anterior, ele é um espírito, um anjo caído, e se infiltrou no corpo da serpente e falou com Eva, dizendo: é assim que Deus disse que vocês não podem comer do fruto que está no jardim? E aí Eva disse: não, Deus disse que nós podemos comer de todos, mas aquele que está no meio do jardim não é para nós comermos. Então Satanás disse: Deus ele sabe que o dia que vocês comer, vocês serão como Deus, porque vocês conhecerão o bem e o mal. E Eva, ela foi até a árvore e viu que o fruto era bonito, e aquele fruto, ele era, quem sabe, gostoso, e ela provou e comeu daquele fruto e viu que não tinha maldade nenhuma, ela não morreu, e deu também ao seu esposo. Mas ali havia uma advertência, onde a Bíblia diz, em Gênesis 2,17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então, a morte, ela se deu através, não do veneno que tinha na fruta. Muitos dizem que essa fruta é uma maçã, mas a Bíblia não fala se é maçã ou se é outro fruto. A Bíblia diz apenas que a árvore era do conhecimento do bem e do mal, né? E Eva, ela comeu esse fruto e ela também deu ao seu marido. E a Bíblia fala sobre morte, e aconteceu a morte espiritual deles. O ser humano passou a ser um mortal, o homem era para viver eternamente na inocência. Então o homem, comendo do fruto, desobedece, ele dá luz ao pecado. E o pecado, ele quebra a comunhão com Deus, e o homem, ele passa a ser um mortal. Agora o homem, ele passa a viver limitado ao tempo, né? E ele se torna também o pecador. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o homem agora, como mortal, ele passa a ser corpo, alma e espírito. A alma é o intelecto, a vontade e as emoções que são regidas pelas paixões e desejos sensuais. A alma, ela se dá, irmãos, na sua mente. Então ali está apontando para os olhos, né? E o espírito é o sentimento, que significa o coração, né? E a Bíblia diz que Deus soprou nos narizes do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser um ser vivente, né? Então o Espírito de Deus entrou no homem, dentro daquele boneco de barro, e o homem passou a ser um ser vivente. Voltando aqui para a árvore, irmãos, o que matou Adão e Eva, a espiritualidade deles, não foi o veneno que tinha na árvore, mas foi a desobediência. Ali Deus, ele deu todo o jardim para o homem. Hoje significa muitas vezes aqueles 10% que Deus, ele pede para você como dízimo, para você dar a Deus aqueles 10%. Deus, ele não quer os 10%, mas Deus, ele quer a tua obediência. Era isso que Deus, ele queria de Adão e Eva. Não era que eles comessem ou não comessem do fruto. O que Deus queria deles era a obediência. Então o homem, quando ele se torna um desobediente, se torna duro na sua cerviz, ele se torna um pecador e quebra então a comunhão com Deus. A dispensação, irmãos, é um período de tempo que Deus, ele se relaciona com o homem, e o homem é julgado no fim desse período de tempo. Se o homem passar na prova, ele é aprovado, senão ele é reprovado, e Deus então continua com outra dispensação. São 7 as dispensações. A primeira é a inocência, a segunda dispensação é a consciência, a terceira dispensação é o governo humano, através de Noé. A quarta dispensação é ali o governo humano, né? A quinta dispensação, a quarta dispensação é a promessa, através de Adão, Gênesis 12. A quinta dispensação, ela vem através de Moisés, a lei.
A sexta dispensação é a graça que nós vivemos hoje, e a sétima dispensação é a dispensação do milênio, que vai vir, então, a igreja reinar com Cristo após o arrebatamento por 1000 anos na Terra.